Eu sou o Habilitai e hoje a gente vai continuar a nossa trajetória aí por 3DT Victory. Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí para ajudar a gente no engajamento e vem comigo, tá? A gente tem feito aí vídeos bem legais sobre 3DT. Se você não viu ainda, vale muito a pena você dar uma olhada na nossa playlist. Nós já falamos ali um vídeo geralzão de como jogar 3DT Victory, né, dando grandes informações. Fizemos um vídeo específico sobre combate, sobre morte, recuperação de vida, entre outras coisas, bem interessante também. E hoje nós vamos fazer um vídeo específico falando sobre o cenário de jogo de 3DT. Pois é, você sabia que 3DT tem um cenário? Acho que pouca gente nem chega, né, nessa parte ali do livro, porque gosta demais de fazer sua própria história, o seu próprio mundo e tal, mas o 3DT ele apresenta ali cenários bem divertidos e curiosos, tá? E é isso que eu vou contar pra vocês hoje em detalhes. Então, vamos nessa. E semana que vem a gente ainda vai falar sobre os arquétipos, tá? Olha só que interessante. O 3DT Victory, ele divide pra gente o seu cenário em algumas partes, aqui na página 226 do livro. Ele fala pra gente que ele tem ali arcas, então ele vai ter núcleos principais que podem ou não fazer parte de um mundo compartilhado. O que isso significa? Olha, de maneira geral, significa que você pode fazer cada um desses 5 núcleos aqui, que a gente já vai falar sobre eles em detalhes, separados, como se eles fossem mundos isolados, ou realmente um mundo compartilhado, em que os personagens podem transitar ali de uma dessas arcas para outra sem nenhum tipo de problema, tá? E essas arcas elas estão divididas objetivando ali pegar os principais arquétipos de mundos mais conhecidos. Então nós temos ali, são 5, vamos a eles. O primeiro deles é a Era das Arcas, em que a gente vai ter uma parada ali de fantasia urbana, aquela questão de espada e magia, mas dentro de um cenário mais urbano e contemporâneo do nosso mundo, também é muito interessante. Essa é a Era das Arcas, a gente vai falar sobre ela. Depois a gente tem ali a Guerra da Galáxia, mais focada na parte de ficção científica, de naves, de super-heróis, de mechas, de robôs gigantes, de outras coisas nesse sentido. Então é Guerra das Galáxias, voltada para uma coisa mais futurista, tá? Depois a gente tem ali a Onipotência, voltada, esse é bem legal esse cenário, né? Voltado ali para aquelas questões mais escolares, né? O seu grande objetivo ali não vai ser salvar o mundo, nem nada do tipo, né? Vai ser mais um drama escolar, envolvendo uma coisa de super-herói, de mecha e tal. Então você veja que aqui ele já dá um ótimo gancho, né? Para você fazer a sua história de RPG. A gente tem ainda a Operação Arsenal, um grande torneio ali de artes marciais, bem interessante. E o Tormenta Alpha, que ele tem uma parada ali de Isekai, né? Você vai para um outro mundo. É uma coisa da realidade virtual, dá pra você fazer um jogo de RPG dentro de um jogo de RPG. Olha só que interessante. É envolvendo ali espada e magia, tá? Então veja que os 5 eles são ali feitos para abranger os nossos principais temas e tópicos de interesse, né, de todo jovem por aí. E aí você pode fazer, então, eles compartilhados, isso significa que aquela pessoa que estuda lá na Onipotência, né, naquele drama escolar e tal, pode frequentar o luta, né, o campeonato de luta da Operação Arsenal, ou não, né, ou você pode manter só focado ali naquele núcleo. Isso é muito importante para a gente entender. Agora vamos detalhar rapidamente cada um desses mundos, que eles são massa demais. Então vamos lá, olha só que interessante, né? O primeiro que ele traz pra gente, o primeiro cenário, é a Era das Arcas, aquele mais focado numa fantasia urbana. Ele fala pra gente que jogadores de RPG, pois é, acabaram libertando ali uma criatura monstruosa que literalmente tinha ali o poder e a capacidade para acabar com o mundo como a gente conhece. Essa criatura ela é chamada de Katanoa, uma criatura que é conhecida na fantasia aí, né? Ela aparece em outros lugares, outras obras também, mas basicamente aqui dentro do 3DT Victory, Katanoa era uma divindade de um mundo esquecido, com 300 km de altura, com essa raiva aí incontida que poderia destruir o mundo. A grande questão é que os jogadores de RPG foram responsáveis por liberar essa criatura monstruosa, também acabaram liberando uma outra divindade desse mundo esquecido chamada de Vitória. Ela também tinha ali metade de um poder infinito e poderia bater de frente, poderia trazer ali uma esperança para aquele mundo para lutar de frente com a Katanoa. E foi isso que aconteceu. Basicamente elas lutaram e a violência cósmica disso tudo, apesar de ter destruído boa parte da América do Sul, olha aí que legal, o monstro ele foi vencido no final. Ele foi vencido pelo que eles chamam de morte estelar. A gente vai falar sobre isso. Então olha só esse cenário, ele já começa com uma lore falando sobre a liberação de 2 grandes divindades de outra dimensão. E isso se repete aqui na Era das Arcas.
E olha só, o livro fala pra gente ainda que eles descobriram na lore desse cenário que existiam convergências, que é essa situação de seres de outra dimensão virem parar na Terra. E que essa questão aí de Katanoa e Vitória foi a terceira convergência. A gente já descobriu que tiveram convergências antes e que justificam aí muitas das lendas que nós temos na Terra, né, de monstros, de deuses e semideuses, coisas do tipo. E aí, nessa terceira convergência que a Vitória causou, ela acabou trazendo todos aqueles arquétipos que a gente vai ver, né, no próximo vídeo, inclusive, que fazem parte do 3DT Victor, trouxe todos eles para a Terra e foi uma grande bagunça para que todos passassem ali a viver em harmonia. O livro ele fala pra gente que, olha só, depois dessa pacificação, depois da aceitação, os humanos, aqueles que eram nativos já do planeta Terra, eles acabaram sendo chamados de terranos, e os estrangeiros foram chamados de viajantes, todos aqueles que pertencem aos outros arquétipos. E aí o livro explica pra gente a questão das arcas e glifos. Aparentemente, essas questões das convergências não trouxeram apenas os viajantes. Junto com a convergência acabaram surgindo o que eles chamam de arcas, que são verdadeiras masmorras escondidas aí pelo mundo e tem, né, como porta de entrada os glifos. Aqui na imagem a gente consegue ver muito bem, né? Ele fala que o glifo é bem genérico, na verdade, né, no sentido de poder abranger uma série de coisas, mas normalmente esses glifos, esses portais mágicos para as arcas, que são as masmorras desse cenário, eles ficam no ar mesmo, brilhando ali como sendo um símbolo mágico. E aí, às vezes, você precisa encostar nele para entrar, às vezes só de passar perto você já é abduzido, às vezes o glifo ele é seletivo, selecionando as pessoas que ele quer que entrem ou não. De qualquer forma, uma vez que você passa pelo glifo, você entra em uma dessas arcas e você vai explorar elas. É como se fossem masmorras mesmo, né? As cavernas aí, as dungeons que a gente está acostumado nos RPGs, que podem ter seres de outros lugares. Os viajantes não se lembram do mundo de origem deles, eles não têm muitas lembranças de onde eles vieram, mas muitos acreditam que essas arcas podem ser um resquício do mundo desses viajantes ou então um caminho de volta para ele. A gente não sabe, né? Não tá muito claro. A grande questão é que os aventureiros que exploram as arcas são chamados ali de arcanautas. E aí ele explica pra gente um pouco dessas arcas famosas, algumas que ficam abertas ali o tempo todo e tal, mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Bora pro próximo cenário. O outro cenário que a gente tem, ele é chamado de Guerra da Galáxia. É literalmente um cenário ali de ficção científica e batalha especial. Massa demais, né? Aqui ele fala pra gente o seguinte, ele tem uma lore compartilhada com a Era das Arcas que nós comentamos agora há pouco, mas você pode perfeitamente separar isso se você quiser. Mas ele fala pra gente que, olha, teve ali uma espécie de alienígenas chamados Metalianos, que eles vieram pra Terra com um avanço tecnológico incrível e, de fato, começaram a fazer abduções, experimentos, ataques, e as hostilidades começaram forte entre os moradores da Terra e esse povo alienígena. Só que com o tempo, nós fomos também pegando ali a tecnologia deles, nos aprimorando, principalmente depois que os viajantes, né, que eu comentei agora há pouco, vieram para a Terra com grandes habilidades e poderes, isso também nos ajudou, e aí nós levamos essa guerra contra os metalianos que estavam atacando o planeta Terra, mas para longe, para a própria galáxia. E lá a guerra continua a todo vapor. Então a gente acabou descobrindo outros planetas, vidas inteligentes em outros lugares, acabamos realizando bases na Lua, entre outras coisas, e essa guerra de naves espaciais aí, ficção científica total, continua contra os metalianos. Ele fala pra gente que outros 3 planetas são relevantes aqui nesse cenário, né? Então ele tá indo pra gente aqui o Metalian, que é o lugar justamente de onde os metalianos, né, vieram. Ele fala aqui que é uma bela de uma analogia, né, uma comparação às abelhas e suas colmeias, tá? Ali basicamente existe uma rainha-mãe e tem todo o povo enxame planetário que é comandado ali por ela, tá? Então ele tem toda essa brincadeira com abelhas, da forma que o povo desse planeta funciona. Até porque a vida ali não é baseada em carbono, como na Terra, tá? E falam pra gente que o lugar ainda existe e tem uma tecnologia avançada bem interessante. Depois a gente tem ali o planeta de Tractor, que basicamente são os robôs, né? A gente tem ali uma sociedade bem avançada também, em que robôs extremamente tecnológicos são os descendentes de seres orgânicos que uma vez existiram lá, que eles têm uma certa obsessão em sempre aprimorar e melhorar o seu corpo com novas tecnologias e tudo mais, e ainda assim eles têm uma treta ali com os metalianos também, e perseguem eles pela galáxia. Então eles são certo modo, aliados em potencial, né? E por fim, o terceiro planeta é a própria
terra, né, que hoje os humanos ocupam mais do que isso. E aí, ainda dentro desse cenário, o livro ele traz pra gente algumas organizações importantes que existem ali. Nós temos a Ordem, que é uma sigla, né, de uma grande organização responsável pela luta realmente que acontece lá no fundo da galáxia. E nós temos também o Exército da Luz, que ele é responsável pela proteção espacial do planeta Terra como um todo. Eles são ali a última linha de segurança, digamos assim. E ainda tem aqui a empresa, né, chamada Xenocorp, que é uma grande empresa de tecnologia responsável por produzir grandes equipamentos e naves que são utilizadas. Ele aprofunda um pouco mais isso, mas eu não vou entrar em detalhes aqui no vídeo, eu só achei interessante que vocês soubessem. Vamos para o próximo cenário. Bora falar então da Onipotência, né? Essa tal universidade focada ali em um drama escolar, em super-heróis, perfeitamente um cenário em que você pode simular ali um RPG de My Hero Academia, né? Entre outras coisas. Ele fala pra gente que inicialmente essa era uma escola em que quando os viajantes vieram, né, e aquelas convergências aconteceram que eu comentei lá no início, nós tivemos ali uma transformação, porque os próprios humanos começaram a ganhar poderes também e habilidades especiais que não existiam antes. E aí essa escola ela foi formada para tentar ensinar todo mundo a controlar o seu poder e a conviver bem. Inicialmente ela se chamava ali, né, a escola de Akibara, ou Academia de Akibara, mas ela cresceu tanto, ela tomou tantas proporções gigantescas que só uma academia não serviu. Eles acabaram virando a Universidade Potência, abreviada de Unipotência, né, por isso que tem esse nome, e que virou uma verdadeira cidade universitária. Tudo ali gira em torno da escola. Nós temos diversos cursos, diversos tipos de clubes, né, e cenários diferentes, e que toda a população da cidade acaba se voltando para a própria escola. Sejam ali profissionais que trabalham na universidade, sejam aqueles que reconstroem a cidade quando algum treinamento da escola acaba dando errado e metade da cidade é destruída, o que parece ser algo mais comum do que deveria nesse lugar. Ele fala pra gente também um negócio muito interessante, né, que nós temos ali o campus, e áreas dentro desse campus que separam as pessoas pelas suas áreas de ensino, aqueles que eles tentam abranger. Então nós temos ali a área dos supers, dos magos, dos ninjas, dos mechas e das maids. Pois é. Pois é, e depois a gente tem algumas categorias ainda separando dentro dessa universidade em que você pode passar a sua história. Nós temos ali a Escola Superior Save, que ela tá lá feita para ensinar os alunos, obviamente, né, como sendo uma parte de uma escola superior, só que ela vai focada nos super-humanos, então naquelas pessoas que já nasceram com grandes habilidades ou que adquiriram ela no começo da vida ali, né, no decorrer da vida, o que é muito interessante. Ele fala pra gente o seguinte, olha só, e nesse lugar, o objetivo principal não é despertar superpoderes. Então são pessoas que já têm esses superpoderes. E auxilia os estudantes a controlar esses poderes, bem como encontrar um lugar nesse mundo em que as habilidades podem ser aproveitadas. Então já são pessoas, eles já trabalham com pessoas que já possuem, né, os poderes, que também é muito interessante. E aí dentro aqui do Save, né, ele fala que tudo começou como sendo uma parte de dormitórios, mas tudo acabou se expandindo muito rápido. Hoje lá eles têm o que é conhecido como o maior estádio existente dentro da cidade universitária, tá? Um estádio que tem corredores que do tamanho de avenidas e que comporta muitas e muitas coisas, tá? São proporções titânicas, chamadas ali de O Monumental. Então é a maior área de esportes do mundo e a segunda maior construção dentro desse lugar aqui de Akibara. Depois disso nós temos ali o Liceu de Artes Arcanas Benandante, que é a parte de magia, né, em que eles ensinam um pouco mais sobre magia para aqueles que têm esse domínio. Ali ele fala pra gente que o lugar em si se parece muito com uma cidade medieval, até bem acurada historicamente, se não fosse pelas estruturas que voam. E aí vem aquela situação, né, olha, você quer aprender magia, mas você nem aprendeu a voar ainda, como que funciona isso? Então, ali é o principal lugar em que se ensina magia. Eles têm, inclusive, a principal construção, que é a Torre Invertida, uma arca conhecida dentro de Akibara, a gente falou das arcas lá no começo do vídeo, e que tem diversas estruturas rumo à profundeza em que as pessoas podem praticar aulas de magias. Então, se você é afinado na magia, você provavelmente estudaria nessa parte aqui. Depois nós temos ali o Ginásio Ninja Akibara, o lugar onde são treinados os combatentes, tá? Apesar de muitos ninjas serem de fato o foco, combatentes de diversos tipos podem ser treinados aqui. Ele fala pra gente que essa região ocupa aquela que originalmente era da Academia Akibara, lembra que eu falei lá atrás, e que está próxima ali da área florestal e rural. Então é um ambiente perfeito para esse pessoal do corpo a corpo aí, do combate, treinar arduamente. E ele fala pra gente também
que nesse lugar a gente tem ali os combatentes como sendo grandes guerreiros, né? Que depois que se formam, acabam se juntando ali ao exército ou a outro tipo de super-heróis que andam por aí. E aí, galera, a gente tem a Alta Academia Gatai, que ela é responsável pelos mechas, né? Então aqui é onde estudam ali todos os pilotos, engenheiros, operadores, várias outras coisas que envolvem mechas. Ele fala pra gente que a cidade parece ali uma grande área industrial, afinal de contas, mechas são constantemente modificados e produzidos ali, e o foco deles é completamente esse, tá? Depois nós temos ainda ali a parte do, como é que chama? Instituto Maior de Intendência, onde são treinados, sim, né? As maids, ou os butlers, que são serviçais, né? Eles chamam aqui de intendentes. São aquelas pessoas que são feitas para servir. E eles dizem, aqui é um pouco curioso até, né? Ele fala pra gente que o treinamento ele é bem sigiloso, ninguém sabe exatamente o que eles treinam lá, mas formam-se os principais aliados, né? Os principais serviçais dos maiores líderes do mundo, e que inclusive eles são bem poderosos. Existem várias ameaças que ninguém nunca chega a ouvir, porque foram derrotadas primeiro por esses intendentes. Então eles têm ali também uma função de proteção, digamos assim. E além disso tem a questão da Taça da Vitória, que é um campeonato entre os campos, né, que existe, os campings, e eles são os vencedores sempre, desde a fundação. Ou seja, tem algo bem estranho por aí, né? Enfim, galera, depois ele fala pra gente de outros lugares que existem, né? A parte que ficam os professores, a administração em si, mas não vou entrar em detalhes. Bora pro próximo cenário, que é Operação Arsenal, o nosso famoso torneio de luta, tá? Ele fala pra gente que depois que as convergências aconteceram, né? Que os viajantes chegaram, e vários tipos de poderes diferentes nasceram, virou um entretenimento comum a luta entre essas pessoas especiais, com superpoderes, e virou um entretenimento mundialmente famoso. Diversos torneios passaram a acontecer em diversos lugares do mundo, mas tem um deles que é o mais famoso de todos, que é justamente o torneio que acontece na Ilha do Martelo. É o torneio que acontece a cada 2 anos, numa ilha isolada do Oceano Pacífico. Dizem que a Ilha do Martelo, inclusive, ela veio em uma dessas convergências, sendo um lugar estranho. Todos os lutadores que participam ali dela pressentem que ela tem uma energia diferente, quase uma energia sobrenatural, que pode transformar as lutas. E o torneio em si é bem interessante, né? A ilha toda, obviamente, é construída em volta disso, lugares, hotéis elegantes para receber os participantes do torneio, e que esses participantes, cara, não tem muito critério não, tá? Eles são convocados de diferentes lugares do mundo, de diferentes tipos, ninguém sabe exatamente qual que é o critério exato para isso acontecer, mas de fato ele acontece, é isso que ele fala aqui pra gente, tá? E como que funciona ali o torneio exatamente, tá? Ele fala pra gente o seguinte, olha só, e tem primeiro ali uma fase de grupos, em que as pessoas são juntadas em 5 membros, seja aleatoriamente ou por escolha, né, deles ali, dos próprios participantes. Então começam a acontecer chaves eliminatórias, em que um grupo duela com o outro e eles vão ali reduzindo, né, o número até chegar na metade dos participantes. Isso tudo acontece. E aí a equipe que vence a maior parte dos adversários passa adiante, né? Então o restante, o que perdeu a maioria das batalhas é eliminada, o resto ali continua, e aí acaba, né, a fase de grupo, e todos eles passam a duelar entre si, tá? Passam a lutar entre si. Ele fala pra gente que quando restam apenas 4 equipes, começa essa fase individual, em que os membros da própria equipe lutam entre si até ficarem 2 finalistas. E aí, depois disso, a gente vai pra grande final, na grande arena da Ilha Martelo, é o que representa, né, aqui na imagem. Todas as ilustrações de cenário aqui do livro, eu acho elas realmente muito, muito bonitas, né? Então nós temos aí a grande arena onde o X1 acontece. E olha só que interessante, tá? Depois que tem a grande final e que nós elegemos um vencedor, o torneio não acaba por aí. O vencedor, ele pode escolher em pegar o seu prêmio em dinheiro, né, claro, ou ainda ele pode optar por enfrentar o próprio senhor da Ilha do Martelo num combate individual, em mais um X1. Se ele vence, ele acaba virando o novo vencedor, o novo governante da Ilha do Martelo e o chefe ali do campeonato. Muito massa, né? Você pode literalmente fazer a carreira para dominar o lugar se você quiser, o que é, cara, algo incrível dentro de uma campanha de RPG. E aí, meus amigos, nós temos ali o último cenário, que é o Tormenta Alpha. Nada mais é do que como se fosse uma realidade virtual para você jogar Tormenta 20. Você que chegou aqui pelo 3DT, inclusive, saiba que aqui no canal a gente tem muito conteúdo de Tormenta 20, tá? É um dos sistemas
que eu mais gosto aí na vida. E aqui, a ideia desse cenário é que os seus personagens, jogando 3D IT Victory, podem colocar um equipamento de realidade virtual aumentada, chamada ali de portal, e transportar você para uma realidade alternativa, que é a realidade de Tormenta. É muito legal, né? Ele trata tudo isso como se fosse realmente um jogo. Ele traz aqui pra gente a Pantheon Soft, corporativa limitada, que é a empresa que fez o jogo, né, de uma forma geral, e ele conta pra gente, ele traz um histórico aqui de como que a trajetória do mundo aconteceu, né, como que eles acabaram transformando um jogo de grande sucesso, e hoje, nesse cenário, é o jogo mais jogado do mundo. E aí ele traz a gente, literalmente, galera, pro mundo de Tormenta, tá? O grande local que você vai quando entra no jogo é o Reinado, então você tem ali um hub principal, cuja a principal metrópole é, pasmem, Valkyria, né? Pois é, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Valkyria, que é uma cidade enorme, mas aqui no jogo ela é tomada por grandes arranha-céus, apesar do jogo, sim, tentar simular uma época de fantasia medieval, né? Então nós temos ali várias referências à Tormenta a partir disso. Ele fala pra gente que lá em Valkyria é quando o jogador surge, né, ao completar algum registro, e que você vai desenvolvendo o seu personagem ali a partir disso, né, explorando, realizando missões, entre outras coisas, fazendo várias quests. Ele fala pra gente também sobre os outros distritos, né? Nós temos ali Nitamura e também nós temos a presença da Academia Arcana. Inclusive tem vídeos aqui no canal já falando sobre os reinos de Tormenta 20, que você pode unir o útil ao agradável, né? Você pode jogar o sistema de 3D IT Victory utilizando o cenário de Tormenta, que pode ser uma combinação bem poderosa e interessante. Depois ele fala pra gente que nós temos aqui a primeira expansão, a expansão de Malpetrim, né? Uma grande cidade ali, em que cabem aventureiros embrutecidos. Ele fala que também nós temos nesse cenário Vectora, a cidade mercante voadora, acessível apenas durante eventos especiais do jogo. Muito criativo, né? Fala sério. E que nós temos também outros lugares, né? Como o Smokestone, entre outras coisas. Então ele vai adaptando literalmente o cenário, né, de Tormenta 20 aí pra gente, com essa ilustração belíssima sobre a cidade de Valkyria, né? Reparem que os personagens aqui têm em cima da cabeça, na ilustração, uma barrinha de vida e mana, que é, cara, é genial. Isso aqui é simplesmente genial, tá? E ele vai além. Ele fala pra gente ainda que nesse mundo do MMORPG de realidade virtual aumentada, nós temos ali umas partes perigosas, o que eles chamam de zonas vermelhas, que obviamente é uma analogia ali às áreas da Tormenta, né? Então ele fala pra gente, olha, que alguns lugares do mapa mundi mostram comportamentos estranhos. Seriam códigos defeituosos na matriz ali do jogo que causam bugs, lentidão, travamentos, inclusive encontros com monstros aleatórias. É verdadeiramente, né, uma zombaria aí, né, uma brincadeira com a área da Tormenta, e eu achei muito criativo, tá? Ele fala também que as próprias criaturas dessa região têm gráficos danificados, ou seja, né, são criaturas da Tormenta, não tem nem como disfarçar, tá? E aí, ele traz pra gente toda essa referência. Muito legal, né? Muito legal. Tormenta Alpha jogando 3D IT deve ser uma experiência bem interessante. E aí ele fala pra gente de alguns personagens que podem existir aqui nesses lugares, tá? De forma geral, galera, é isso. Passamos aí pelas áreas, todos os cenários que o 3D IT Victory pode nos apresentar, e de fato é um mais divertido que o outro, né? Só de falar pra vocês aqui, de conversar com vocês sobre esses cenários, eu mesmo já tive vontade de criar uma campanha em vários deles, né? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí qual é o seu cenário favorito. Você já jogou em algum desses cenários? Eu particularmente acho bem interessante, tá? Além do mais, não esquece de se inscrever no canal, né? Isso é muito importante. E deixar o like, hypar o vídeo, compartilhar com seus amigos que estão a fim de jogar 3D IT aí. Tem bastante vídeo no canal maneiríssimo já pra conseguir jogar, beleza? Além disso, clica no botão aqui Seja Membro. Os membros ajudam demais o canal por um valor baixíssimo. Você já contribui muito pro canal continuar crescendo, e ainda tem vários benefícios exclusivos na volta, tá? Como ali acesso antecipado aos vídeos, as nossas one-shots exclusivas para os membros, nosso grupo do WhatsApp, que é massa demais, que só tem vantagens, tá? Então clica aí e vem com a gente que você não vai se arrepender. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu, até mais.